10 Assustador Histórias. O Homem no Coelho Traje. Quando eu era mais jovem eu ousei a viver perto da floresta e pode ver um cemitério de minhas costas varanda. Este eu me lembro de acordar e ver o coelhinho da Páscoa, um daqueles aterradores trajes, e o que realmente obtém-me se eu me lembro de cheiro da wet feno. Quando eu acordei eu não contei a ninguém, mas não foi um extra de ovo de Páscoa em minha casa que meus pais não esconder? Anos mais tarde, quando eu estava em high school eu perguntei a meus pais se eles nunca vestida como o coelhinho da Páscoa e entrou em nosso quarto. Eles disseram que nunca passar por tantos problemas. Em seguida, a minha irmã mais nova, que eu compartilhado um beliche com quando isso aconteceu, disse que ela se lembra quando o coelhinho da Páscoa entrou em nosso quarto e fez uma observação sobre o feno cheiro. Eu estava aterrorizado que nós dois lembrado ver uma pessoa vestido como um coelho no quarto. Para torná-lo mesmo estranho, eu disse a amigos sentei-me com no almoço o que aconteceu. Uma das meninas foi meu vizinho ao outro lado da rua. Ela disse-me ia ter um longo tempo. Ela olhou sua janela durante a noite e viu o coelhinho da Páscoa que está na sua entrada. Eu tinha frios. Até hoje estou aterrorizado de pessoas em coelho trajes. O fantasma babysitter. Quando minha sobrinha foi realmente jovens, ela foi em uma bonança em minha irmã's casa. Eu estava casa e babysitting. Eu tinha deixado para ir para a cozinha para pegar pouco de água. Minhas irmãs chocolate laboratórios foram provavelmente sniffing e lambendo sua cabeça, porque eu podia ouvi-la rindo como se ela estava tendo uma explosão. Eu não tinha observe como frio que tinha chegado. Em seguida, eu ouvi-lo. Um alto de madeira snap. Como uma espessa pedaço de madeira tinha sido batido em metade de repente, uma árvore foi batido mais. Eu corri para o quarto e o que eu vi cheirava ampoado-me. Os cães foram amontoados no canto choramingando. Minha sobrinha foi apenas olhando para o teto canto com olhos arregalados, e foi frios e cheirava-se de som. E levou e decidimos ir para um quarto diferente. Quando minha irmã finalmente chegou em casa, eu disse-lhe o que aconteceu. Ela só revirou os olhos e disse, que é Hugh? Eu estava confuso. Ela disse Hugh foi o proprietário anterior da casa que tinha morrido 10 anos antes de sua esposa vendeu. Ela disse que ele gosta de seguir minha sobrinha ao redor e você pode dizer que o selo, porque os cães é normal, torna-se frio e cheira a baratos colónia. Eu não acredito em que merda, mas eu acredito que esse sentimento que você começa no seu intestino quando algo não se sentir estranho na casa na faculdade, gostaria de ir para casa todos os outros fins de semana de trabalho em o trabalho que eu tinha uma vez que ia school. Gostaria de unidade diretamente do campus depois da minha última classe na sexta-feira para o meu trabalho, cerca de 1 hora, e, depois da minha mudança foi feito, eu voltar para o meu pai a casa de que estava no meio do nada. Meus pais não foram ainda a casa quando voltei do trabalho, muitas vezes passar a sua sexta-feira e sábado à noite beber como se fôssemos na faculdade, de modo a casa foi escuro e, desde que foi meados queda, assim como o jardim, guardar para o jardim luz. Puxei no meu normal estacionamento local, sair do carro e, em seguida, virou-se para abrir a porta de trás do meu carro e obter minha mochila de banco de trás. Isso é quando percebi que a casa de banho luz foi em. Foi que a luz na quando eu removido? Deve ter sido, certo? Como eu estava contemplando a luz e chegar para minha mochila, houve de repente um muito irritado olhando da idade mulher que está na janela me encarando. Nós não estamos falando de repouso que dela face aqui quer. Ela foi irritado para mim e eu sabia que. Nós ficou olhando para o outro para uma boa 10 segundos quando meu pai é puxado para a entrada e distrair-me do meu olhar para baixo com a mulher na casa de banho. No momento em que eu me virei para trás, a luz foi ainda em, mas a mulher tinha ido embora.
Quando os mortos passeios os salões eu costumava voluntário em um lar de idosos em que tinha vários casos em que novos residentes com precisão descrito esse residentes para baixo para específicas camisolas ou cor de vidros que eu e a equipe sabia que tinha morrido em que o quarto e reclamar sobre eles vindo para o quarto na noite. Em seguida, uma vez que eu estava andando através do corredor e foi normalmente desconfortavelmente quente dentro, mas eu me senti um frio e gozebumps. Um dos cnás disse que eu tinha apenas andou através de um fantasma. Não consegui cantar novamente para o resto do dia. Havia cintilação luzes e plano transformar-se em vários. A equipe foram a partir do mesmo ao sudeste país asiático e eles foram falando sobre fantasmas e desrespeito para os mortos tanto que gestão tinha alguém venha para fazer uma vela luz cerimônia e isto senhora com cristais e dreadlocks entrou para fazer um sábio escovar. Coisas acalmou depois disso. Luzes se hospedaram no melhor e os residentes parecia mais calmo. O fantasma secador de cabelo eu estava na minha sophomore ano de alta escola. Eu normalmente prepara-se e, em seguida, esperar que a minha mãe me levara à escola. Enquanto ela se preparava, eu estava apenas tipo de sair na casa de banho com ela enquanto ela foi colocar make-up e ondulação seu cabelo. Ela parecia um pouco fraseleda e eu perguntei se tudo era ok. Ela disse-me sobre um estranho ocorrência na noite anterior. Ela me disse que ela tinha sido acordado em cerca de 2 por um estranho ruído. Não foi super voz alta, mas foi muito constante. Meu pai não foi acordado por ela, embora não é surpreendente como ele dorme como um log. De qualquer forma, ela começa a olhar para a fonte do barulho, em primeiro lugar verificar a casa de banho anexado para seu quarto, mas não há nada lá. Em seguida, ela anda para fora para o hall e ouve o barulho da casa de banho nas proximidades. Quando ela entra, ela vê um secador de cabelo conectado e ligado, apenas sentado no meio do tapete de banheiro no chão. Ela pensa que é estranho, mas há 4 crianças que vivem em casa, e ela pensou talvez alguém tinha se lido ao que a virou. Qualquer que seja. Ela desconecta-lo e coloca-lo fora. Ela vai voltar para a cama e, eventualmente, adormece. Cerca de 1 hora mais tarde, ela acorda novamente, e ouve o mesmo ruído. Ela é tipo irritado e vai para verificar-lo novamente. Exceto, agora, o ruído é de lá embaixo. Ele faz-o para baixo em de hóspedes casa de banho nas principais hall de entrada. Meus pais casa têm, como, 4 casas de banho. Ela abre a porta e, novamente, há um secador de cabelo ligado, deitado no meio do chão. Ela é pulverizado por este ponto, mas ela desconecta-lo e coloca-lo fora. Ela não se uma grande noite de sono depois disso. Para que ela está me dizendo que esta história, e assim que ela venha à conclusão, nós dois apenas congelar, e por sua vez a cabeça para o closet fora de sua casa de banho. Assim que olhar lá, toda a luz sobre o teto estilhaça. Não é lâmpada, mas o vidro tampa. Ele estilhaça, envio cacos de vidro em toda parte. Welp, nós dois anormal e obter o EC para fora. Nós não sabia o que fazer dele, mas nós não realmente tinha qualquer experiências antes ou uma vez que, e nenhum de minha família tiveram qualquer coisa qualquer um. O pesadelos eu era um caseiro de um pequeno desabitadas ilha fora da costa de Maine e a minha namorada e eu comecei a ter sincronizados pesadelos sobre a coisas que nós nunca tinha discutido antes. Eles envolvidos muito temas específicos e após mês de este acontecendo nós foram dotado de um livro de história da ilha que tinha uma pequena capítulo na parte de trás que referiram a exata assombrações. Este KS porque o porão é bloqueado. Minha mãe foi jantar em um amigos casa. Foi um pequeno velha casa que tem sido em torno de 100 anos. Ela tenta encontrar a casa de banho e puxa em uma porta que está bloqueado. O amigo vê e diz desculpe, que vai para o porão, o banheiro é lá. Pensando que é estranho, minha mãe pergunta por que o porão porta está bloqueado. A sua sempre bloqueado.
Na verdade, eu nem sequer tenho uma chave para ele. O mediador me aconselhou não ir lá como se eu não foi atualizado como o resto do chalé. As suas pouco mais do que uma raiz adega. Avanço rápido de algumas semanas, quando minha mãe, que trabalha para o Departamento de Polícia da Comunidade Divisão, está trabalhando em um projeto sobre a história do Departamento de Polícia na cidade. Um velho vem com notícias recortes sobre vários eventos da comunidade, bem como uma entrevista recorte de 50 de cerca de um terrível assassinato. Minha mãe foi um pouco surpresa. Desculpe, eu esqueci, os recortes foram aqui também. Não. Eu sei que isso é o endereço, a sua meus amigos casa. O que aconteceu lá? Oh, disse o velho. Bem, que usam a minha mãe da casa. Ela tinha sido namoro este homem que foi cruel a ela. Bater-se horrível. Tentou uma e outra vez para quebrar-lo com ele, mas ele sempre voltar. Finalmente minha tia se mudou-se com nós, e minha mãe, finalmente, quebrou-se com ele. Ele começa a ficar emocional. Em seguida, uma noite ele quebrou e amarrado minha mãe, tia, irmã e irmão-se no porão. Ele tirou-os todos na frente de minha mãe. Em seguida, ele tirou ela, e se matou, deixando uma nota que ela nunca iria deixá-lo novamente. Eu estava longe na faculdade. Ele começou a soluçar. E é assim que minha mãe amigo de aprendeu. Ela tem um assombrado quadro pelo assassinato-suicídio cena em seu porão. Ela saiu de um ano mais tarde. A morrer paciente um bom amigo meu ao fazer rodadas como um jovem interno. Ele é agora um neurocirurgião. Ele tinha apenas olhou em um morrer paciente. Depois de fazer o paciente confortáveis, ele saiu da sala, sentado em um próximo cadeira para escrever o seu relatório. Depois de alguns minutos ele olhou para cima e viu este paciente andando pelo corredor. Ele chamou para a mulher, mas só houve resposta. Como ele levantou-se para a pé atrás dela, ela desapareceu. Ele rapidamente caminhou para os pacientes quarto e viu uma luz sob a porta. Quando ele abriu a porta, foi completamente escuro no quarto. Assim, ele ligado a nível de luz, foi para o paciente e sentiu para seu pulso. Ela tinha morrido. Ele jura para esta experiência. O que eu vi na estrada secundária enquanto na universidade, eu amei encontrar cobras. Eu era um biologia estudante. Para um amigo de herpetologia clube me mostrou esta estrada que ele iria cruzeiro para cobras. Cruzeiro é quando você dirige lentamente para baixo da idade estradas secundárias after dark procurando por cobras que tem deslizou para o mais quente estrada para aquecer. A estrada nós teve foi cerca de 4 km e tinha cerca de 4 casas em sua totalidade. O hotel tinha tomado uma voltas nesta estrada, e nós estavam fazendo o nosso final passar. Há 2 casas perto do início da estrada, um no final e um perto do centro. Nós foram ficar perto do centro casa quando vemos movimento no lado esquerdo da estrada. Há um monte de animais, obviamente, nesta estrada para que não são surpreso ao ver este. No entanto o que dispara fora é esta criança, provavelmente, cerca de 8 ou 9 em rasgado calças de ganga e um rasgado escuro de camisa. Ele tem um olhar para nós, e o rosto é uma mistura de medo e dor. Ele olhou para trás muito rapidamente, de onde ele tinha saído em seguida, reservado do outro lado da estrada. O cara eu sou com sai do carro perseguindo para ver se ele está tudo bem e eu puxar o carro até o ponto em que o menino entrou na floresta. E a partir de sair do carro quando o meu amigo passeios rapidamente de voltar de a trilha e apenas diz, vamos, agora. Nós op no carro e rasgo de lá. Ele diz que há uma grave quintal cerca de 10 metros para o madeiras onde há 5 grave pedras com a mesma data de falecimento. Todos eles tinham o mesmo último nome, e foi um menino que foi 9. Nunca veio o resto do verão para esse caminho, normalmente temos que ir para fora 1 ou 2 vezes por semana. No ano seguinte, quando o meu amigo tinha graduado eu levei a minha namorada para fora para a estrada.
Tinha ido cedo para tentar encontrar diferentes tipos de cobras. Diferentes cobras tendem a se mover em diferentes pontos de crepúsculo-noite. Chegou até a casa perto do cemitério e há 3 homens fazer alguns quintal trabalho. Revirei para baixo a janela, explicou o que fiz e lhes perguntou sobre o cemitério. Aparentemente, o seu pai do irmão família se todas morreu quando o seu espaço aquecedor pegou fogo cerca de 20 anos atrás. Eu continuei empurrando e perguntando sobre ele, e eles me disse o bombeiros ou quem quer que ele tinha encontrado todos os corpos nem entulho, exceto para o filho mais novo, mas que assumiu ele foi muito longe queimado. Eu perguntei se tivessem um irmão mais novo, e o 6,4 libra o homem disse ele era o mais jovem. Quando eu dei a descrição do miúdo eu vi e todos eles foi branco. Todos eles têm individualmente visto o garoto eu estava falando. E ele sempre funciona ao túmulo. Eu nunca foram para baixo esse caminho novamente. Um atencioso espírito de algumas semanas após a minha mãe deu à luz e ela foi-me no meio da noite porque eu estava chorando. Quando ela foi no quarto ela viu uma figura escura de um homem que ela pensou foi o meu pai me segurando e decidiu voltar para dormir. Na manhã graças meu pai para cuidar de mim, como acontece que meu pai nem estava acordado. Em seguida, e mais ninguém foi no apartamento. Pior mais tarde na vida não só me, mas a minha irmã, primos e amigos têm todos os visto que em algum lugar em nossa casa, tudo em contas separadas e nós não normalmente dizer às pessoas sobre isso, a menos que eles viram e segue-se-nos onde quer que vá para aí neste ponto me e minha família têm todos os aprender a ignorar que todos nós sabemos a sua lá. Se você gosta deste vídeo por favor, clique em gostei e assine nosso canal. Obrigado por assistindo.